Pergunta sobre o PSDB. Mas o meu amigo Thiago Pavinato, invocando um Rasputin portenho... As pessoas acabaram de assistir, ouvir a pergunta. Fizeram a pergunta, fez uma pergunta de prognóstico. Então eu quero fazer uma pergunta de diagnóstico do PSDB. O Fernando Henrique Cardoso acabou com a inflação ao criar o Plano Real. Privatizou as telecomunicações. Você ficava 4 dias na fila para conseguir uma linha telefônica. Implantou a ideia da privatização, do equilíbrio fiscal, lei de responsabilidade fiscal, agências reguladoras. Quando Mário Covas assumiu o governo de São Paulo, o Estado estava em extrema dificuldade. O Dória entregou com 52 bi de superávit. Você salvou as finanças do seu Estado, além dos grandes nomes aí que você acaba de citar, nomes mais recentes. Qual é o problema do PSDB? É individualismo? É falta de se comunicar? São projetos pessoais? Por que o partido, com esses nomes tão acima em termos de preparo no país, não consegue uma hegemonia em nível nacional? Deixa eu complementar a pergunta do Capês, se me permite, Capês. E como é que explica isso ao público, sendo que o presidente Fernando Henrique Cardoso apoiou o Lula? Um ícone do PSDB, aliás, podemos chamar filho político de Mário Covas, Geraldo Alckmin, que tinha um discurso exatamente como o senhor, reformista, preocupado com austeridade fiscal, se junta ao governo Lula, desdizendo o que ele mesmo tinha dito. Como é que se explica isso para a população? A eleição, é importante dizer, uma eleição plebiscitária, era um caminho em relação ao outro. O presidente Fernando Henrique fez a sua opção, com todo o direito que tem, como ex-presidente, cidadão brasileiro que é, de fazer a sua manifestação de voto. Ele não foi um apoiador do Lula, ele, em relação ao Bolsonaro, declarou seu voto. Mas em modelo de gestão... Do outro lado era o Bolsonaro. Mas em modelo de gestão não estava mais próximo do que o Paulo Guedes fez na economia, do que, por exemplo, as gestões petistas fizeram com a economia, lembrando-se em conta 2015 e 2016, a tragédia. O PSDB não apoia a economia liberal, equilíbrio fiscal? Não é isso que a gente está vendo. Mas é uma candidatura em relação à outra. Tem uma série de outras questões de ordem civilizatória, de respeito, de diversidade, de tolerância, de democracia, que estavam ali sendo trabalhadas. Eu não estou nem dizendo que o lado do PT seja um exemplo disso também, mas a verdade é que as pessoas colocaram os pesos, né, de acordo com as suas histórias de vida, com as suas circunstâncias. Houve gente do PSDB que apoiou o Bolsonaro, teve no segundo turno, houve gente que apoiou o Lula no segundo turno, como o ex-presidente Fernando Henrique, de acordo com aquilo que nas suas circunstâncias, nos seus contextos, aparece como prioridade, né? E eu tenho certeza que nenhum fez essa escolha de forma feliz, contente, alegremente, a escolha, seja por um ou seja por outro. Porque no final das contas é isso que eu estou falando aqui insistentemente com vocês. O país não pode viver simplesmente essa escolha de quem que ele quer evitar numa eleição. Isso para mim é o mais triste de tudo. É você ir para uma eleição que você tem a oportunidade a cada 4 anos para fazer uma escolha sobre o seu futuro e você vai para a urna com mágoa, ressentimento, votando contra alguém, quando deve ser o momento para a gente votar a favor, com esperança, com confiança no futuro. Eu entendo que a gente tem alternativa. Dá para pensar as questões de gestão, economia, modernização, uma economia mais liberal, com mais participação e espaço para iniciativa privada, sem abrir mão de respeito, de civilidade, de tolerância. Você não está vendo uma tendência autoritária e centralizadora desse governo? Não está te assustando um pouco? O país vive um momento de democracia. Eu tenho as minhas preocupações, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente tem movimentos que muitas vezes falam sobre democracia e praticam, governador, ações então, pouco tolerantes com a diferença. Aliás, o PT, vamos falar a verdade, sempre esteve também, estou falando a verdade todo o tempo, né? Mas o PT é força de expressão. Sim. O PT está muito na raiz dessa divisão, porque sempre fez a política do nós contra eles. Ao longo de toda a década de 90, o PSDB e o programa político do PSDB para o país era tido como algo perverso e atacado como se fosse gente do mal, né? Assim, nós contra eles, ricos e pobres, uma região contra outra. E isso certamente foi causando feridas na sociedade brasileira, a ponto de ter uma reação do outro lado, quando teve a oportunidade, também na mesma direção. Alguma coisa virulenta e pouco sensata para o país. Eu quero ajudar a tentar trazer o país para a serenidade novamente. Não pode ser um contra o outro. Governador, me